Jesus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe poderosamente sua vida, sua casa. Amém, gente? Hoje, no assunto tão abordado, o qual muitos têm um interesse e desejam realmente aprender a respeito disso, nós iremos abordar e falar sobre o livre acesso à unção. O que é o livre acesso à unção? Você ter acesso à unção no momento ao qual você clamar ou buscar por ela, de você ter o acesso, realmente, você sugá-la, a unção, e você recebê-la, aonde você estiver, no ambiente onde você estiver, para você poder ser usado aí nos dons de cura, por exemplo, nos dons espirituais, E por aí vai, de você ter acesso à unção do Espírito aonde você for. Muitos me perguntam, muitos falam a respeito disso, da unção do Espírito Santo, de como você acessá-la, realmente, você sugá-la, você acessá-la, ser cheio do Espírito Santo, Existe isso? Existe, E nós iremos abordar, falar um pouquinho a respeito disso. Amém, Senhor? Sim. E essa é uma das coisas que realmente, alguns têm pedido ao Senhor, ou muitos buscam isso em Deus até mesmo, de aprender como se faz isso, De ter esse livre acesso à unção, de você sugar. Uma coisa, que tem que ser repassada, tem que ser dito aqui, que você vai entender o seguinte, que quando, de fato, quando você está ministrando, ou quando você for usado realmente por Deus para você ministrar sobre os enfermos, nós vamos entrar nesse assunto aqui, falar um pouquinho a respeito disso. Para aqueles que desejam ser usados ou usados por Deus, de fato, usados e usados por Deus, assim, pelos dons de cura e tudo mais, você vai perceber que quando você começa a se mover na unção, você vai perceber que sinais passam a acontecer na sua vida, De fato, quando você tem um entendimento a respeito da unção, Quando você passa a compreender o significado da unção realmente sobre a sua vida, quando o Senhor usa a sua vida, E você vai perceber que sinais como esse vão ser visíveis na sua vida. Quais? A presença de Deus, nós vemos que realmente a presença de Deus é diferente do poder de Deus. A presença de Deus é quando nós vemos ela fluindo sobre o ambiente, quando pessoas estão chorando, estão se quebrantando de dentro para fora, amém? Se quebrantando de dentro para fora, E você sente aquela presença genuína, realmente, que vem sobre o ambiente, sobre o local ali, e as pessoas passam até mesmo a se converter, As pessoas passam até mesmo a glorificar a Deus, exaltar ao Senhor por conta daquela presença qual a pessoa está sentindo. A pessoa não tem mais vontade de sair dali, daquele ambiente, Agora, com o poder de Deus, ou seja, a presença de Deus, nós sentimos ela através de sentimentos. Mas o poder de Deus, nós sentimos essa unção sobre nós através da carne mesmo, na carne nós sentimos, até mesmo como sinais, como eletricidade. Pessoas passam a sentir, a unção do Espírito Santo vindo sobre si, como eletricidade, como formigamento, como um arrepio, ou como um fogo, ou como, como um vento, como uma nuvem. Tem pessoas que sentem de tais formas, Mas o mais comum que muitos sentem, que até mesmo associam isso como a presença de Deus, falam, tô sentindo a presença de Deus, é o arrepio. Pessoas que dizem o seguinte, meu Deus, tô me arrepiando todinho, me arrepiei todinho aqui, tô sentindo arrepios. Isso, tem muitas pessoas que discernem, eu falo que isso é presença de Deus. Isso não é a presença de Deus, isso é a unção do Espírito Santo que você está sentindo, ou seja, uma porção da unção está vindo sobre você. E você sente aquele arrepio que chega até a arrepiar os pelinhos do braço, assim, que você se arrepia tudo assim, e você sente aquele arrepio gostoso, e a pessoa fala, meu Deus, tô sentindo a presença de Deus aqui nesse exato momento. Na verdade, aquilo é uma porção da unção que está descendo sobre você. Uma porção da unção, como se fosse realmente um derramamento da unção naquele exato momento sobre a sua vida, E você sente somente um arrepio, ou seja, uma porção da unção descendo, E de repente aquilo some, E aí você quer receber mais daquilo. Para quê? Para operar as curas, porque realmente as curas passam a acontecer. Sinais, maravilhas, profecia, a palavra de conhecimento, ela passa a operar sobre a sua vida, de fato, debaixo da unção do Espírito Santo. Quando você está carregado debaixo desse poder imerecedor ao qual nós não merecemos, ao qual Jesus
confiou essa unção para pessoas imperfeitas, pessoas que não mereciam e nem merecem receber dessa unção. Eu e você, realmente, de fato, não merecemos receber daquilo que é um bem mais precioso de Deus, a unção do Espírito Santo. Aquilo ao qual Jesus confiou para cada um de nós, através de um único sacrifício, feito na cruz do Calvário. Não foi somente para mim, para a sua salvação, mas foi algo muito mais além do que isso, né? Foi algo muito mais além do que isso. Foi o quê? Trazer novamente à tona tudo aquilo que o primeiro homem perdeu no jardim, né? Que é o quê? Dominar sobre todas as coisas. Ou seja, o véu do templo foi rasgado para que o Espírito Santo pudesse vir sobre mim e sobre você. Para que o Espírito Santo pudesse vir sobre mim e sobre você. Aleluia! Ou seja, o véu foi rasgado. A presença de Deus agora pode ser habitada realmente dentro daquelas pessoas que realmente aceitam ao Senhor Jesus, que aceitaram ao Senhor Jesus de todo o seu coração, né? No Antigo Testamento nós vemos que quem poderia receber até mesmo a unção do Espírito Santo era somente essas 3 linhagens. 3 linhagens poderiam receber dessa unção do Espírito, que era qual? Reis, profetas e sacerdotes. Reis, profetas e sacerdotes poderiam ter acesso a essa unção do Espírito Santo. Nenhuma pessoa poderia ter, a não ser essas 3 linhagens, reis, profetas e sacerdotes, né? Tanto reis como profetas ou sacerdotes poderiam obter essa unção. Outras pessoas não poderiam. Por quê? Porque é o bem mais precioso de Deus. Bem mais precioso de Deus. E para aqueles que carregam dessa unção, ou bem mais precioso de Deus, sobre si, e guardam essa unção sobre si como o seu bem mais precioso, Deus passa a priorizar essas pessoas no reino de Deus. Por quê? Porque a pessoa é especial? Porque a pessoa, se cortar o pulso dela, sai sangue azul? Né? Porque existe algo ela em especial? Não. Porque o que está sobre a vida dessa pessoa é o bem mais precioso de Deus. E pelo fato dessa pessoa cuidar dessa unção, zelar por essa unção, Deus passa a zelar a vida dessa pessoa, passa a cuidar essa pessoa em específico. Dentre milhões e milhões de pessoas no planeta Terra, você é priorizado no reino de Deus. Por quê? Por causa daquilo que está depositado sobre a sua vida, a unção extraordinária do Espírito de Deus. É isso que eu quero que você compreenda aqui, é isso que eu quero que você entenda aqui. De início já, antes de nós começarmos a falar do livre acesso, o livre acesso é algo que você vai precisar aprender realmente para começar a se mover debaixo dessa unção. O início para uma pessoa de fato, né, a começar a se mover nos dons espirituais, a começar a se mover na unção, é a pessoa aprender a fazer esse livre acesso. Até o próprio Senhor Jesus fazia esse livre acesso, cara. Fazia esse livre acesso. O livre acesso ao qual nós vamos aprender aqui, realmente nesse vídeo, ao qual eu quero deixar aqui em específico para que você entenda e você nunca mais se esqueça disso, para que você possa usufruir disso aonde você estiver. Por quê? Porque isso aqui vai ser essencial. Não é somente quando você estiver dentro de um culto, né, dentro de um mover e tudo mais. Meu Deus, que forte. Apareceu duas... Acho que é Não. Acho que é... Gavião. São 2 gaviões. 2 gaviões passaram aqui, né? Eu já levei até um susto aqui, passou bem pertinho aqui. Meu Deus, é profético. 2, né? 2 gaviões. Inclusive, eles deram a volta e voltaram e ficaram aqui, ó. Pousaram bem aqui no galho, aqui, ó, na minha frente. É profético isso, né? Profético mesmo. Vamos lá. Não sei pra você, mas as coisas que acontecem ao meu redor, realmente, de fato, eu guardo tudo, né? Deixo pra mim como experiências e até mesmo já sinalizo que aquilo é um ato profético, cara. Porque é incrível, né? É só começar a falar a respeito da unção, da presença de Deus, que já começa a se fluir assim, esses fluir aí já ao redor assim, já tem que ficar esperto já. Vocês também ficam espertos aqui ao redor, porque estamos no monte aqui, né? Um monte ao qual acontecem muitas experiências até mesmo, de experiências incríveis que aconteceram aqui já, né? Então fique esperto aí para ver se realmente não ocorre uma manifestação, até mesmo aí nesse monte de luzes apareceu, luzes, né, coloridas aparecerem, ou outras coisas aparecerem, amém, gente? Né? Acontece mesmo, pelo fato de acontecer mesmo em montes, assim, ambientes como esse acontece, né? De seres aparecerem assim, né, no monte. Eu amo quando ocorre, realmente ocorre isso, né? Manifestações que o próprio Deus permite acontecer assim, em vídeos e tudo mais. Amém, gente? Então vamos lá. Então, para uma pessoa realmente de fato, né, que deseja ser usada por Deus na unção do Espírito Santo, de fato essa pessoa precisa aprender a respeito disso, a respeito desse livre acesso, né?
Porque quando uma cura ela é realizada, uma cura de uma pessoa, né, uma pessoa é curada, ela é curada através do nome de Jesus, entenda? No nome de Jesus Cristo, essa pessoa é curada, mas através da unção do Espírito Santo. Quem opera tudo em todos é o Espírito do Senhor, amém, gente? É o Espírito de Deus que opera tudo em todos, amém? Mas é através de você. É através de você. Isso que você precisa compreender aqui. Cada vez que uma pessoa recebe dessa unção sobre a sua vida, essa pessoa recebe o controle. Diga comigo, eu recebo o controle. Diga novamente, eu recebo o controle. Ou seja, cada vez que Deus libera um dom específico sobre a sua vida, uma porção da unção sobre a sua vida, você recebe o controle. As pessoas que receberam batismo com o Espírito Santo, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo. Recebeu, o batismo com o Espírito Santo vem sobre a pessoa. A pessoa recalababaste recalamanto iliaste recotorofotsia recalamanto iliaste recalababababasu recalafantiasto. A pessoa começou a orar em língua estranha. Ou seja, ela começou a orar. E ó, parei de orar. Você tá vendo? Eu tô falando aqui normalmente. Não tô mais falando em línguas estranhas. Porque eu decidi parar. Ou seja, então eu tenho o controle da manifestação. Você está entendendo? Ou seja, eu tenho o controle da manifestação. Eu parei de parar, parei de falar aqui nesse exato momento. Agora eu posso começar a falar novamente. Ó, recalanto iliaste recolofotia recalababastu rifanto iliaste reclofotiaste. Eu posso voltar a falar novamente, porque eu recebi o controle da manifestação. Eu posso orar no momento em que eu quiser. Ou seja, a manifestação, os dons espirituais ao qual Deus libera sobre a minha vida, a pessoa ela tem o controle da manifestação ou até mesmo dos dons espirituais, mas aí a pessoa vai falar, não, isso aí é impossível, isso aí é só Deus que faz no momento que Ele quiser, na hora que Ele quiser e tudo mais. Claro, você está de acordo, Deus Ele faz tudo em todos da maneira como Ele quer, mas é através de você, através do controle e da permissão que Ele liberou sobre a sua vida. Isso que muitos não entendem. É isso que a unção vai causar sobre a vida de uma pessoa após essa pessoa receber, mas a pessoa ela precisa ter o conhecimento. Oséias 4:6 diz o seguinte: o meu povo que se chama pelo meu nome tem perecido porque lhes falta o conhecimento. Porque lhes falta o conhecimento. Quando uma pessoa ela tem o conhecimento, ela desfruta do resultado. Isso o querido pastor Leandro Spencer fala muito a respeito disso. Uma das frases que eu vou carregar dentro de mim para sempre. Quando uma pessoa ela sabe como funciona, ela desfruta do resultado. E de fato, quando você compreende, você vai desfrutar do resultado. Porque agora você aprendeu como funciona. Ou seja, você vai praticar aquilo, você vai exercer aquilo e você vai usufruir daquilo. Ou seja, todas as curas, todas as manifestações que ocorrem sobre a vida de uma pessoa, sobre o ambiente ou sobre pessoas que são tocadas por Deus, é através do Espírito de Deus, através da unção do Espírito Santo que está depositado sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia! Sobre aquelas pessoas que realmente receberam dessa unção, receberam dessa unção. E aí nós vamos ver que como uma pessoa faz para receber dessa unção. Nós vemos que a Bíblia destaca e mostra isso, que a maioria dos acontecimentos que houve, que foi repassado de pessoa para pessoa, dessa unção, desse poder, que estava aí repousado, vou dar um exemplo, que estava repousado sobre Moisés, Moisés repassou isso para Josué, sim. Então, disse o Senhor a Moisés, toma para ti a Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresente-o perante Eleazar, o sacerdote, perante a toda a consagração, e dá-lhes mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele a tua glória, ou teu Espírito, para que lhe obedeça toda a consagração dos filhos de Israel. Olha isso aqui. Moisés colocou as suas mãos sobre Josué, repassando o que estava sobre ele. Você vai ver que lá no final da trajetória de Moisés, você vai perceber que antes do Senhor o levá-lo, o Senhor disse, você vai subir até no monte, você vai ver a terra prometida, mas você não poderá entrá-la. Quem vai entrar nessa terra vai ser Josué, o teu sucessor. Então você vai perceber que quando Moisés sobe lá no monte, que ele vê a terra, ali o Senhor o leva, E você vai perceber que depois do Senhor levá-lo, de Moisés morrer, ele falecer naquele monte ali, houve uma disputa. Satanás e Miguel batalharam pelo corpo de Moisés. Se eles batalharam pelo corpo de Moisés, é porque sobre ele estava depositado algo importante. Algo que também foi repassado para Josué.
Ou seja, então aquilo que estava sobre Moisés não passou para Josué e Moisés ficou sem nada. Não, porque se Moisés tivesse ficado sem nada, Satanás e Miguel não teriam disputado pelo corpo de Moisés. E eu vou falar sobre isso aqui também. Ou seja, então batalharam pelo corpo de Moisés, por aquilo que estava depositado sobre a vida de Moisés, sobre o corpo de Moisés. Ou seja, uma porção do que estava sobre a vida de Moisés passou para o Josué. O mesmo espírito de liderança, o mesmo espírito de sabedoria, o mesmo espírito dos sinais, prodígios e maravilhas que ocorriam através de Moisés foi repassado para Josué. Ao ponto de você ver lá em Josué capítulo 10, quando Josué vai, levanta suas mãos e ora pedindo a Deus para que o sol parasse, e o sol obedeceu a voz de Josué ter pedido para que o sol parasse, e o sol parou instantaneamente. Josué capítulo 10 diz isso, que Josué orou pedindo ao Senhor, e o Senhor ouviu a voz de Josué obedecendo, e o sol obedeceu a voz de um homem chamado Josué que orou. Ou seja, os mesmos sinais que operavam sobre a vida de Moisés agora estavam operando sobre Josué, para você entender. Ou seja, o mesmo espírito, ou seja, a mesma unção que estava sobre Moisés repassou para Josué. Exemplos como esse que você vai ver aqui, para que você entenda até onde eu vou chegar aqui, para que você entenda. Falando um pouquinho a respeito dessa transferência, de como uma pessoa receber, que isso é transferido de pessoa para pessoa. Aquele que tem, ministra sobre aquele que quer receber. Exemplos assim também como Elias e Eliseu. Elias carregava uma unção genuína, ou seja, uma unção diretamente dada pelo próprio Deus, ou seja, nazireu. Uma pessoa que é nazireu, o que significa nazireu? Nazireu é uma pessoa que recebe diretamente do alto, ou seja, não precisa uma pessoa vir e colocar as mãos sobre aquela pessoa para que aquela pessoa receba, né, a unção do Espírito, ou para que aquela pessoa seja ativada. Não, aquela pessoa já recebe do próprio Deus, desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento, aquela pessoa já recebe pelo próprio Deus. Ou seja, a pessoa já nasceu consagrado no ventre, já da mãe, já. Assim como aconteceu com Jesus e com João Batista. Provavelmente aconteceu com Elias. Porque você vai ver que Elias não teve princípios de dias. Você vai ver assim, você vai ver que no final da vida de Elias, você vai ver que ele foi levado ao céu. Mas o princípio de dias ali, dele ter surgido, digamos assim, ali, ter nascido, você não vai ver que isso, né, tá posto ali na Bíblia. Você vai ver que Elias só apareceu ali. De repente Elias apareceu e já, né, aparecendo ali na Bíblia, você vai ver a história de Elias dessa forma. Então você não vê a Bíblia citando ali, dizendo desde o nascimento de Elias. Você só vai ver a Bíblia citando, falando de Elias, que ele surgiu ali de repente e apareceu ali Elias. Naqueles dias apareceu Elias, né? Você vai ver que surgiu dessa forma, né? Então você vai ver que Elias, você vai ver que a Bíblia não relata que Elias recebeu de alguém ou algo do tipo. Não, que ele já tinha sobre ele o manto, essa capa. E que isso foi repassado para Eliseu, né? Elias não tinha somente ali Eliseu como seu discípulo, mas tinha também outros profetas que estavam juntamente com ele. Mas o que mais se destacou foi Eliseu, ao qual recebeu o manto, recebeu a capa completa, né? Recebeu, ou seja, a unção, recebeu aquilo que estava depositado sobre Elias. Você vai ver que sinais como foi manifestado através da vida de Elias, né? Assim como o fogo, assim como as águas que se dividiram, né, quando Elias pegou o seu manto e bateu nas águas e as águas se dividiram, né, sinais como a multiplicação do azeite e da farinha, né, que aconteceu na casa da viúva, ou como o garoto que foi ressuscitado, o filho da viúva que foi ressuscitado, ou seja, ressurreição de mortos. Ou seja, então você vai ver que aconteceu sinais como esse através da vida de Elias, por conta daquilo que estava depositado sobre Elias. E agora isso foi depositado sobre a vida de Eliseu. Foi depositado sobre a vida de Eliseu. Por quê? Porque isso foi transferido para ele, de pessoa para pessoa, ou seja, aquele que tem, ministra sobre aquele que quer receber. Isso é a forma de como uma pessoa recebe, ou seja, a pessoa que deseja se mover nos dons espirituais, ou quer ser usado por Deus, ou quer ser usada por Deus, tanto homem, tanto mulher, essa pessoa precisa entender que existe esse padrão, qual que é o padrão? Imposição de mãos. Doutrina de imposição de mãos, aquele que tem, ministra sobre aquele que quer receber. Ou associação, aquele que tem também vai ministrar sobre aquele que quer receber, mas através de associação, ou seja, caminhar junto. Você caminha junto e você passa a receber daqueles mesmos sinais, ou seja, daquela mesma unção, daquela pessoa com a você deseja receber também daquela unção. Isso são ensinos básicos para você compreender de fato como a unção funciona.
como a unção funciona ou se move, de fato. E ali você compreendeu como você recebe essa unção. Aleluia? Então você vê que realmente a Bíblia ela mostra, fala a respeito disso, a respeito dessa unção vir sobre a sua vida, através dessa transferência de você receber de pessoa para pessoa. E aí nos dias de hoje, como você faz para receber dessa forma? Fácil. Você encontra pessoas, né, que são usadas em dons espirituais ao qual você sonha em ser usado também, assim como a Bíblia descreve e diz a respeito disso. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Contudo, buscai com zelo. Buscai com zelo. Deixa eu ver outras traduções aqui que diz aqui. Buscai com amor e com excelência os melhores dons. Buscai com zelo os melhores dons do Espírito. O que é buscar com zelo? É você ver pessoas que são usadas por Deus naqueles dons espirituais e você pedir para aquela pessoa, olha, né, homem de Deus, ou mulher de Deus que está ali se movendo naqueles dons, você vai até de encontro com essas pessoas, você pede, falando, você poderia orar por mim, que da mesma forma como Deus usa você, Ele venha me usar também? Você pede isso para a pessoa, e a pessoa vem e coloca as mãos, ou coloca a mão sobre a sua cabeça e libera, dizendo, Senhor, tudo aquilo ao qual o Senhor me confiou, confia sobre o teu filho, sobre a tua filha agora nesse exato momento. E vem sobre a vida da pessoa. Vem conforme a fome e sede que a pessoa tiver. Se a pessoa estiver gerando muito para receber daqueles dons espirituais, vai vir sobre a vida da pessoa, por conta da sua fome e da sua sede. Nós sabemos que a Bíblia ela descreve e fala que quem distribui particularmente a cada um como bem lhe quer é o Espírito do Senhor. Mas através da fome e sede de cada um, através da fome e sede de cada um, daquilo ao qual você está gerando em Deus, daquilo ao qual você quer receber em Deus, dos dons espirituais. Isso aqui é para que você entenda como realmente funciona tudo isso, né? Como funciona tudo isso. E assim, dessa forma, você recebe a transferência de unção. E agora, você tem a unção sobre a sua vida. Você recebeu desse poder, dessa unção sobre a sua vida. Amém? E agora você começa a se mover nessa unção. Você começa realmente a se mover agora. Agora o Senhor passa a usar a sua vida. Você começa a orar. Por exemplo, você foi atrás de um dom específico, os dons de curar, né? A Bíblia relata e fala sobre os dons de cura, ou seja, os dons de cura, os dons de cura. Não fala o dom de cura, é os dons de cura, no plural. Ou seja, não é somente um dom, são os dons de cura. Ou seja, existe um dom de cura para pessoas cegas, existe um dom de cura para pessoas surdas, existe um dom de cura para pessoas mudas, e por aí vai. Ou seja, então eu oro por uma pessoa que é cega e essa pessoa é curada. Instantaneamente curado, eu orei ali, a pessoa cega desde nascença, fui lá, orou pela pessoa e a pessoa foi curada na hora, voltou a enxergar. E aí no mesmo instante eu vou e oro por uma pessoa surda e essa pessoa não é curada. Eu vou e oro por uma pessoa surda e a pessoa não é curada. E aí eu falo, meu Deus, o que aconteceu? Por que essa pessoa não foi curada? Por quê? Porque eu não carrego o dom de cura para pessoas surdas. Eu não carrego o dom de cura para pessoas surdas. E eu vou lá, tento a primeira, tento a segunda, tento a terceira vez, orando pela pessoa e a cura não acontece. E aí o que acontece? Eu vou atrás de uma pessoa que é muito usado no dom de cura para pessoas surdas e eu peço para essa pessoa, ore por mim para que eu seja usado também dessa forma. Essa pessoa vem, ora por mim e agora você vai lá e testa e a pessoa é curada no exato momento que você orou. Por quê? Porque agora você recebeu dessa capacidade de orar por pessoas surdas. Você está me entendendo? Ou seja, então, existe essa forma de você buscar pelos melhores dons do Espírito Santo, pelos melhores dons do Espírito. Então, grave isso aí, amém? E ali você começa a ser usado por Deus, e ali você buscou pelos melhores dons, e ali você começou a buscar, né, nessa busca intensa, e começou a se mover na unção. Deus passa a te usar agora de uma forma incrível, e o nome do Senhor é glorificado através da sua vida, e você passa a orar pelos enfermos, eles sendo curados, e pessoas sendo cheias do Espírito Santo, batizadas com o Espírito Santo, pessoas libertas, e os sinais passam a acontecer. Aleluia, glória a Deus até aqui. Mas você vai perceber que a maioria das pessoas que de fato desejam, principalmente as pessoas que desejam ser usadas nos dons de cura, pessoas que desejam ter o sonho de orar pelos enfermos, e uma grande massa de pessoas enfermas sendo curadas assim, você vai perceber que é o seguinte, sinais como esse irão acontecer através da sua vida, que quando você começar a orar por pessoas enfermas, isso aqui é forte, cara, isso aqui é chave tremenda, isso aqui, amém, Senhor.
Então você vai perceber que a maioria das pessoas que oram por cura, né, ou oram por pessoas enfermas, né, acontece sinais como esse, que vão ocorrer também sobre a sua vida de fato, né? Assim como aconteceu com Jesus, acontece com todos aqueles que realmente carregam dessa unção do Espírito. Sinais como esse ocorrem, por isso que nós estamos falando sobre o livre acesso, para você aprender a respeito disso aqui, né? Falei que todas as curas, todas as manifestações que ocorrem debaixo da unção, elas ocorrem porque a pessoa está cheia da unção do Espírito Santo, amém? Só por isso que as manifestações ocorrem. Pelo fato, se a pessoa não estiver carregada com essa unção, dificilmente as curas vão passar a acontecer. Ou acontece através da fé, curas através da fé, que é outra coisa separada. É coisa separada isso aqui. Isso aqui eu falo lá na mentoria, né? Inclusive você que deseja fazer parte da mentoria, né? Eu vou deixar aqui, ó, o número, né? Aqui um número para você realmente fazer a sua inscrição, para você fazer parte da mentoria, né? Na descrição do vídeo também eu vou deixar um número aqui, na descrição do vídeo também, né? Explicando ali certinho o que vai ser abordado, também os dias também da mentoria, que é sábado às 3 horas da tarde, domingo às 3 horas da tarde também, que é feito as mentorias, né, falando a respeito desses assuntos assim, gente, acerca dos dons espirituais, acerca da unção do Espírito, acerca do ministério, do chamado da pessoa e tudo mais, da pessoa se encontrar com o seu chamado e muito mais além do que isso, batalha espiritual e outros assuntos, amém, gente? Mas eu não vou abordar muito aqui, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Eu quero ser específico aqui, repassar, para que você entenda de uma vez por todas a respeito do livre acesso, amém? Por isso que eu estou dando esse balão assim, inteirinho aqui, para que você compreenda, amém, gente? Vamos lá. Mas assuntos mais profundos como esse, assim como dons espirituais e tudo mais, eu falo na mentoria, amém, gente? Por isso que eu estou repassando aqui para que você, para você depois, se você deseja realmente crescer espiritualmente ou ter um aprofundamento espiritual sobre a sua vida, então me chama lá no 47 996 08 36 27 e me manda uma mensagem lá escrevendo mentoria, amém, gente? Ou escreva aqui nos comentários desse vídeo, escreva mentoria também, que eu posso enviar também meu contato aqui nos comentários para você, amém, gente? Para você me chamar lá, para você fazer parte. Tem uma taxa de inscrição ali, a qual você paga, que é o valor de uma pizza, né? O valor de uma pizza realmente, o valor que você gastaria numa pizza e tudo mais, né? Para suprir as necessidades da sua carne, né? A fome, né? Da sua carne, você gastará realmente no seu crescimento espiritual, né? Algo que estará somando no seu crescimento espiritual, amém, gente? Então eu faço esse convite para você, amém? Vamos dar continuidade aqui. Vamos lá. Então, vai acontecer algo de fato na vida daqueles que realmente se movem debaixo dessa unção, principalmente na unção de cura, né? O que é? Dessa unção de cura que vai ocorrer quando a pessoa começar a orar pelos enfermos, né? Por exemplo, tem um enfermo aqui na sua frente agora nesse exato momento. A pessoa tem vou dizer assim, um exemplo, a pessoa ela tem dores nas costas, vou dar um exemplo aqui. Ou uma pessoa tem um braço, uma perna encurtado. Vou dizer esse aqui, vou pegar esse aqui. A pessoa tem uma perna ou um braço encurtado, ó, encurtado assim, tá encurtado. E aí você vai lá e ora por essa pessoa para crescer um membro do corpo, amém? Ou seja, isso vai acontecer através do nome de Jesus, debaixo da unção do Espírito que está sobre a sua vida. Ou seja, a unção do Espírito Santo está sobre a sua vida, amém? E você usa da autoridade do nome de Jesus para que o braço daquela pessoa se movimente, ou seja, cresça. E você vê diante dos seus olhos um braço crescendo, ou uma perna crescendo diante dos seus olhos, amém? Mas isso vai acontecer por conta da unção do Espírito Santo que está sobre a sua vida, amém? E aí você acessa essa unção para você realmente ali orar para que o milagre aconteça, aleluia? Se você não estiver cheio dessa unção, ou seja, você vai operar isso através do dom da fé, ou seja, através da fé. Cura através da fé, que é o mais difícil de todos, cara. É você usar a cura através da fé. Isso é o mais difícil mesmo. Através da unção do Espírito que está sobre a sua vida, ali você carregado com essa unção, é muito mais fácil da cura acontecer, por conta da fé. Porque a fé você vai ter que incluir a fé da pessoa junto. E o coração do homem é enganoso. Aí que é o interessante. Mas isso aqui eu não vou poder falar aqui, porque isso aqui faz, né, uma ligação assim entre a mentoria. Então você precisa estar lá na mentoria para você ter acesso a esse material, amém, gente? Mas só para você entender, assim, que tem uma diferença entre os dons de cura e entre a cura pela fé. Existe uma diferença. Olha, principalmente os dons de cura, tem muitas chaves, muitos segredos em cima disso. Só para você compreender aqui, tem muitas chaves, cara, tremendas acerca dos dons de cura.
né? E se você deseja receber dessas chaves, então faça parte da mentoria, você também, amém, gente? Mas para você entender aqui, quando tem um enfermo na sua frente e você vai orar por ele, você precisa compreender que você precisa estar carregado dessa unção. Você está cheio dessa unção. E você sente ali, você vai ver que quando você aprender a fazer esse livre acesso, você vai sentir essa unção vindo sobre você. E sentimentos como esse, assim como um choque elétrico, assim como arrepios ou formigamento vem sobre você, e você sente, ou até mesmo o seu corpo começar a esquentar muito, pegar fogo. Você sentir isso é porque você está cheio da unção do Espírito Santo, amém? E aí existe um texto aqui, que está na Bíblia, ao qual está descrito em Marcos capítulo 7. Grave aqui, Marcos capítulo 7, vou ler aqui do versículo 32. Marcos capítulo 7, versículo 32. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Rogaram para que Jesus pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de dentre a multidão, pôs-lhe os dedos no ouvido, e cuspindo, tocou-lhe na língua. Cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou, suspirou e disse, Efatá, isso significa abre-te. E logo se abriu os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Mas, entenda no versículo 34, e levantando os seus olhos ao céu, suspirou. O que ele fez ali? O que ele fez ali? Sugando a unção. Sugando a unção. Deuteronômios, capítulo 32, versículo 13. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo, e o fez chupar o mel da rocha e o azeite da dura pederneira. Azeite e mel, na Bíblia significa o quê? Unção. Unção do Espírito Santo. O fez chupar o mel da rocha e o azeite da dura pederneira, ou seja, você sugar aquilo, ou seja, livre acesso, você sugar a unção do Espírito Santo, e já desceu, já senti a unção desceu, já tá aqui já, eu sinto ela, dá para sentir a unção se mover dentro de você. João, sim, Senhor, eu falo, João capítulo 7, versículo 38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. João capítulo 7, versículo 38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O que significa esse versículo aqui? Rios de águas vivas. A unção do Espírito Santo fluindo dentro de você, como rios de águas vivas. Ela literalmente se movimentando dentro de você. Você sentir ela se movendo, cara, você vai ficar assustado ao ponto de sentir algo se movendo dentro de você, que é a unção do Espírito Santo. E quando ela estiver se movendo dentro de você, e você chegar em uma pessoa e orar por ela, o que vai acontecer? O que vai acontecer com você quando você estiver com essas águas fluindo dentro de você, as águas vivas fluindo dentro de você, e vier uma pessoa enferma e você orar por essa pessoa, o que vai acontecer com você? Vai acontecer isso aqui, Lucas capítulo 8, versículo 46. Mas Jesus disse, alguém me tocou. Jesus disse, alguém me tocou, mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 44, diz a respeito da mulher do fluxo de sangue. A mulher que havia um fluxo de sangue, que havia padecendo e queria receber a sua cura. Ouviu-se falar de um homem chamado Jesus, foi até ele e gerou dentro dela, dizendo, se eu somente tocar nas orlas do seu manto, da sua vestimenta, eu serei curada. Ela gerou isso dentro de si. E Jesus disse, alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Eu senti que de mim saiu poder. Mas Jesus disse, alguém me tocou, pois senti que de mim saiu poder. Antes disso, você vai ver, no versículo 45, você vê Jesus dizendo que alguém me tocou. E Pedro, tomando a palavra, disse, Senhor, mas todos te apertam, todos estão ao seu redor, como é possível o Senhor dizer que alguém te tocou? Sendo que estão todos aí ao seu redor, estão te tocando, tocando e tudo mais, como o Senhor pode dizer que alguém em específico te tocou? E ele disse, alguém me tocou, pois senti que de mim saiu poder. Cara, isso aqui é lindo, lindo demais. Eu senti que de mim saiu poder. Literalmente isso acontece. E quando a pessoa sente isso, quando essa unção sai da pessoa e entra em uma pessoa,
essa unção que está sobre a pessoa, um poder que está sobre a pessoa, a unção, sai de você e entra na pessoa a qual deseja receber, a pessoa vai sentir um sentimento como esse, da pessoa se sentir vazia, como se a presença de Deus tivesse saído da pessoa naquele exato momento. A presença de Deus some assim, você se sente assim, solitário, abandonado assim, como se Deus tivesse te abandonado. Por quê? Porque aquela unção saiu, como se tivesse apagou aquela unção de dentro de você. E aí você sente aquele sentimento como se algo tivesse saído de você. Saiu. E aí vem a grande questão de você fazer o quê? O livre acesso. De você treinar, fazer o livre acesso, ó. Sugou a unção desceu, vem sobre você. E você sente como rios de águas vivas. Ela vai começar a ficar intensa, ao ponto de você começar a sentir como choque elétrico, como ondas de eletricidade, assim como descreve em João capítulo 7, dizendo: quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. João capítulo 7, versículo 38. Esse rios de águas vivas é como correntes de eletricidade que vão começar a percorrer dentro de você, te dando uma sensação como se aquilo estivesse se movendo dentro de você, como rios de águas vivas, de você ouvir até mesmo, chegar ao ponto de você conseguir ouvir essa unção se movendo dentro de você, e você começar a ouvir o som, a unção se movendo dentro de você, rios de águas vivas, rios de águas vivas. Isso aí é intenso, realmente, de fato, de você sentir isso. E aí, quando essa unção ela flui de você, ela sai de você e entra alguma pessoa para que aquela pessoa seja curada, você vai sentir esse sentimento, como se algo tivesse saído de você, assim como Jesus falou ali, dizendo que de mim saiu virtude. Lucas capítulo 8, versículo 46. De mim saiu virtude. Ele citou isso dizendo que de mim saiu virtude, ou seja, de mim saiu poder. No original, de mim saiu poder, virtude e poder. Saiu de mim. E aí você vê, até mesmo em Marcos capítulo 7, versículo 34, e levantando ele os seus olhos ao céu, ó, suspirou e disse Efatá, isso significa abre-te. E logo se abriu os seus ouvidos, e a prisão da sua língua se desfez e falava perfeitamente. Ou seja, livre acesso, que muitas pessoas buscam por isso, livre acesso. E como se faz esse livre acesso, apóstolo? Agora eu vou falar. Agora nós vamos falar aqui a respeito de como você faz esse livre acesso. Vamos lá. Primeiro de tudo, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Fica lá no secreto, no seu quartinho de oração, juntamente com o Senhor. Amém? Já começa aí, já. Vamos lá. Entrou no seu quarto, fechou sua porta, ficou no secreto com o Senhor. Você vai e coloca louvores, ou um louvor, ou até mesmo eu recomendo um fundo musical, um fundo ao qual te toca muito, muito profundamente. Aquele fundo, ou um fundo musical ao qual te toca muito profundamente, ou até mesmo um louvor, mas deixa bem no baixinho assim, aquele louvor, aquele fundo ao qual te toca muito, assim, só de você lembrar daquele louvor ou daquele fundo, você já começa a sentir já, né, a presença de Deus, só de você ouvir ou só de você imaginar ouvindo aquele fundo, aquela música, né? Beleza, você entrou no seu quartinho de oração, você colocou aquele fundo, aquele louvor bem baixinho, e você começa a acessar a presença de Deus. Você começou a acessar a presença de Deus e você começa a glorificá-lo. Quanto mais nós glorificamos ao Senhor, quanto mais nós bendizemos ao nome dele, glorificamos ao nome de Jesus, mais a presença dele começa a ficar intensa sobre o ambiente. Quanto mais você glorifica, mais a presença dele começa a vir. De repente você vai sentir a atmosfera mudar. A atmosfera mudou. Você sente aquela sensibilidade, ou seja, aquela nuvem chegando, aquela nuvem vem e repousa ali sobre aquele quartinho, o seu quartinho, ou ambiente onde você busca o Senhor. Você sente aquela presença inundar, vir sobre aquele ambiente. É nesse momento, quando você sentir essa presença vir sobre o local onde você está buscando ao Senhor, é que você vai fazer o seguinte, você vai fazer o quê? Você vai gerar uma imagem dentro de você, uma imagem. Você vai fechar os seus olhos e você vai gerar uma imagem. Como assim uma imagem? Uma imagem, uma recordação, uma lembrança, algo que te deixa assim,
sensível, te traga uma sensibilidade, uma paz interior, uma lembrança, talvez de uma pessoa, de um ente querido, de uma pessoa querida ao qual você tem um amor, um carinho, ou até mesmo por uma experiência ao qual você teve com o Senhor. Você pega essa imagem, você gera ela dentro de você, e através dessa imagem você começa a fazer como ato profético, a suspirar, usando dessa imagem para você gerar uma sensibilidade dentro de você, para que você, através desse ato profético que você fizer, sugar a unção, você sinta ela descendo sobre você, através de um ato profético, e você vai treinando isso. Talvez nos primeiros dias, eu quero já deixar aqui já, né, que nos primeiros dias, quando você começar a fazer isso, você talvez de imediato não vai conseguir sentir isso da primeira, da segunda, da terceira vez. Por quê? Porque isso são processos ao qual você vai mantendo todo dia. Todo dia você separa um horário específico ao qual naquele horário você vai treinar. Você vai treinar todos os dias fazendo o livre acesso. Todos os dias você vai treinar naquele exato momento. Naquele exato horário você vai treinar todos os dias. Marcou um horário específico, você vai lá no seu quartinho, você vai lá naquele ambiente onde você busca o Senhor. Se trancou naquele quarto, se trancou naquele ambiente, você vai lá, fecha a porta ali, né? Coloca um fundo ou coloca um fonezinho. Eu recomendo um fone, né? Um fonezinho. Ou coloca no próprio celular, ou smartphone, no notebook, coloca lá e fica lá com o Senhor. No mínimo 1 hora. 1 hora de oração todos os dias, frequentemente. 1 hora de oração, você fica lá buscando o Senhor intensamente treinando todos os dias. Você vai lá e coloca aquele fundo, aquele louvor, fechou os olhos e vai sugando, vai sugando, vai sugando, vai sugando e vai intencionando aquilo. Vai intencionando, e você vai sentir que nos primeiros dias talvez você não sinta nada. E você vai indo no segundo, no terceiro dia, no quarto dia, no sexto dia, e você vai indo. De repente você vai começar a sentir aquilo descer sobre você, aquela unção vindo sobre você. Talvez como um arrepio. Através daquele arrepio já é um sinal que você está sentindo essa unção vindo sobre você. E você vai intensificando e sugando ainda mais, e aquilo vai se intensificando sobre você. E aí você começa a pular para o próximo estágio, que é o que? Sentir como formigamento. Talvez parte do seu corpo vai começar a formigar, o seu corpo inteiro começar a formigar por inteiro. E ali são estágios, a qual você vai depender da sua fome e sede, daquilo ao qual você está buscando em Deus, né? Se você quer buscar realmente pela eletricidade, você precisa buscar ao Senhor e buscando, insistindo, porque Deus vai passar a ver a sua fome e sede. Aí vai depender de você mesmo. Eu não vou poder ajudar você nesse sentido, porque quem vai buscar ao Senhor realmente para receber daquilo ao qual você está gerando é você. Eu não posso estar lá juntamente com você, né, no seu lado, segurando a sua mão e fazendo isso. Eu posso passar a instrução para você, mas vai depender realmente da fome e sede de cada um. Eu estou passando aqui a cereja do bolo, estou passando a chave aqui. Aqueles que realmente querem vivenciar coisas maiores em Deus, ver realmente atmosferas de milagres, sinais, prodígios e maravilhas, aí vai depender de pessoa para pessoa, de fato. Vai depender de pessoa para pessoa. As chaves podem ser liberadas, mas a intensidade realmente da busca, por isso, vai depender de pessoa para pessoa. E você começa a buscar nesse sentido. E você começa a se intensificar, buscando por esse livre acesso. E isso vai se intensificando sobre você, ao ponto de você começar a sentir a eletricidade, de você sentir choque elétrico. Eu não estou falando de você sentir pontadas assim, como, né, pontadinhas assim. Tem pessoas que sentem, né, o choquezinho desse jeito, né, pontas assim de choques, né, começarem a acontecer sobre o seu corpo. Eu estou falando de você sentir eletricidade mesmo, ao ponto de até mesmo pessoas, quando você estiver cheio da unção, de pessoas virem, né, perto de você, tocar, às vezes, ou ralar a mão assim na sua mão, encostar em você, as pessoas sentirem choque, né, só de encostar em você. Assim como aconteceu também até em mercado, supermercado, quando eu estava lá fazendo compra, comprando alguma coisa lá, e de repente, né, no caixa assim, passando as coisas no caixa assim, quando fui pegar a sacola, né, a pessoa foi ajudar, né, colocar a compra na sacola assim, eu segurando a sacola, a pessoa encostou na minha mão e levou um choque, largou assim, falou, meu Deus, levei um choque, né, eu encostei ali, levei um choque quando encostei em você, né, e naquele exato momento ele carregado com a unção do Espírito Santo, né, em momentos como esse, às vezes você nem pede, né, ou às vezes nem suga a unção ali, né, para você, nem faz o livre acesso, nada. Às vezes, de repente ali, só pelo fato do ambiente, às vezes, ou tem uma pessoa próxima ali que talvez esteja
também cheia do Espírito Santo, isso passa a influenciar e você sente aquela unção também vindo sobre você. E você fica ali cheio do Espírito Santo, naquele exato momento sentindo aquela unção. E é tão gostoso quando você sente isso, né? Quando você sente formigamento, ou quando você sente eletricidade, ou até mesmo arrepio, e aquele desce sobre você, e você sente aquilo e você fica assim. Você sente aquilo, você nem quer mais perder aquilo, né? Porque aquilo começa a se mover dentro de você. E até mesmo as pessoas que estão próximos de você passam a sentir isso. Quando aquela unção começa a se intensificar e começa a crescer dentro de você de uma forma assim tão forte e violenta, que até mesmo pessoas que estão próximos a você passam a sentir isso. E isso aqui é lindo demais. Lindo demais mesmo. Meu Deus, obrigado, Senhor. E essa é uma das maneiras de você realmente aprender a fazer esse livre acesso, de você realmente treinar todos os dias, no mínimo 1 hora, no mínimo 1 hora por dia. 1 hora por dia você vai lá, separa um horário em específico para você buscar ao Senhor naquele horário específico. Vai lá, pega o seu celular, desativa as notificações, né? Mesmo se alguém ligar para você coisa, vai lá, desativa, silencia o seu celular, né? Tira as notificações, porque aquele tempo você separou para o Senhor. E o Senhor preza muito. O Senhor, ele preza muito pelo seu tempo. O Senhor, ele fica prezando muito pelo seu tempo, porque o tempo realmente é valioso para cada um de nós. Aonde nós gastamos o nosso tempo realmente vai mostrar aonde está apoiada a nossa fome e sede, né? Se você está apoiando o seu tempo em vídeos, em coisas que não irão somar na sua vida, então é naquilo ao qual você está somando para o seu crescimento, ou não, né? Ou seja, você está gastando o seu tempo com coisas, com porcarias, né? Que não irão somar nada na sua vida, né? Ou seja, então o seu tempo é uma riqueza, entende? Então Deus, ele preza muito pelo tempo de cada um de nós, né? Aonde nós estamos investindo ou gastando o nosso tempo. Aleluia! Então priorize o tempo ao qual você vai separar com o Senhor. É esse tempo que realmente vai determinar a sua busca intensa com o Senhor para você receber dessa unção a cada momento ao qual você sugá-la de você, ó. E quanto mais você treinar todos os dias, mais intenso vai ficar. E você mais sensível você ficará, né? Ao ponto de às vezes você tá lavando louça no banheiro, só pelo fato de você dar uma respiradinha assim, ó, sem intencionar nada. Você não tá intencionando para sugar a unção nada, você só tá respirando, ó. E a unção já desce, só pelo fato de você sugar, né? Sugar o ar, né? Só pelo fato de você suspirar mesmo, a unção já desce. Pelo fato de você ficar muito sensível, por conta de você treinar todos os dias. Todos os dias você treinando pelo menos 1 hora por dia. E aí sim você fica sensível e essa unção desce sobre você assim de uma maneira muito rápida mesmo. Aleluia! Glória a Jesus até aqui. Eu quero orar com você agora, para a gente finalizar esse vídeo aqui com chave de ouro, orando por você, para que você receba dessa unção do Espírito Santo, para que você venha a usufruir também desse livre acesso, ainda hoje, de você treinar até mesmo, ainda hoje, para que você possa sentir dessa unção vindo sobre você. Aleluia! Eu quero orar com você agora nesse exato momento. Aleluia! Onde você estiver e agora nesse exato momento, eu quero que você feche os seus olhos, que você escute apenas as minhas palavras, aquilo ao qual eu vou falar aqui agora nesse exato momento, em nome de Jesus. Amém? Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar com os teus filhos agora nesse exato momento, apresentando os seus filhos e filhas nesse exato momento, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, por esses ensinos ao qual o Senhor nos repassou, ao qual o Senhor nos passou aqui, meu Senhor. Obrigado por tudo aquilo ao qual o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor há de fazer, Pai. E nesse exato momento, Senhor, eu quero pedir a Ti, Senhor, para que o Senhor transfira dessa unção, Senhor, para os Teus filhos e filhas em nome de Jesus. Para que eles venham receber dessa unção, Senhor, em nome de Jesus, aonde eles estiverem agora nesse exato momento. Que dessa mesma unção, que desses dons espirituais, venha sobre os Teus filhos e filhas agora nesse exato momento, Senhor. Se posso eu te pedir, Senhor Espírito Santo, que dessa unção venha agora sobre eles em nome de Jesus. Se apegue sobre a vida de cada um deles agora nesse exato momento. Nesse exato momento agora em nome de Jesus. Mais,
mais, em nome de Jesus. Que se apegue sobre a sua vida em nome de Jesus. Nesse exato momento, em nome de Jesus. Que se apegue sobre a sua vida em nome de Jesus. Porção dobrada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando contar até 3, eu vou assoprar e eu quero que você, como ato profético, suspire, ó. Sugue essa unção como ato profético quando eu soprar e contar até 3. Em nome de Jesus. Se prepare onde você estiver agora. 1, 2, 3. Sugue. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porção dobrada em nome de Jesus. Porção dobrada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Shurekalapapapapapa sorokolofotia rekalabaste hichotorokolofotiaste. Sherekapapapapapa rakalapapapa surikalabaste hichotorokolofotiaste. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Agora você recebeu as instruções. Você recebeu as chaves. Você recebeu os códigos. Agora depende de você se realmente você vai querer vivenciar desse livre acesso e vivenciar de tudo aquilo ao qual o Senhor irá liberar sobre a sua vida. Aleluia! Espero de todo meu coração ter ajudado você aqui nesse vídeo, nessa aula, em nome de Jesus, que o Senhor realmente venha a liberar porção dobrada sobre a sua vida em nome de Jesus, que você venha experimentar de tudo aquilo ao qual o Senhor irá liberar sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu mencionei aqui nesse vídeo, que venha somar na sua vida em nome de Jesus. Espero todo meu coração ter ajudado ou somado na sua vida com tudo que foi ministrado aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu lar, sua vida, sua família, seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Que o favor de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, gente? Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus.